Bom dia! Hoje é domingo, dia 10 de março, faltando menos de um minuto para começar a nossa live da semana e eu estou aqui testando o som. Vamos ver se está funcionando. Opa! Parece que está bom. Depois, quando o pessoal começar a entrar aí, a gente pergunta de novo. Atenção, horário, o livro de hoje. Meu bem entrou? Está bom o som, meu bem? Tá para ouvir bem? Vamos lá, pontualmente às 10 horas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, dia 10 de março, e vamos falar sobre autocontrole, a chave do autocontrole. Este livro é mais um livro da saga que eu não indico para vocês lerem. Então, quem já leu Os Segredos da Mente Milionária, provavelmente vai concordar comigo. É um livro maravilhoso, um clássico, né? E esses que eu tenho pego da coleção Segredos da Mente Milionária não seguem a mesma linha do livro matriz, vamos dizer assim, né? A boa notícia é que são temas interessantes. Então, assim, eu não vou fazer hoje um resumão do livro, como eu sempre faço, tá? Eu não extraí conteúdo para 1 hora de live, mas eu vou fazer uma correlação, igual quando a gente fazia as primeiras lives, que a gente falava mais sobre a temática e citava, dava umas pinceladas do livro, tá? Então, a temática é autocontrole. Vou falar um pouquinho, né, da chave do autocontrole, trazer algumas citações do autor, como eu sempre faço, mas vou falar também um pouquinho do que eu pesquisei em outros livros, em outras obras, na própria internet, em algumas páginas, para que a gente faça com que a live fique mais interessante, com que a gente possa tirar mais proveito desse tema relacionado ao autocontrole, que é de extrema importância, principalmente hoje em dia, né? Bom dia, Gard, bom dia, Lília, muito bom ter vocês aqui comigo, tá? Então, vou falar rapidamente sobre o autor, né? William George Jordan. Ele nasceu em 1864, Nova York, né? Então, é um americano e seguiu carreira aí dentro da época, né, da parte política, filosófica, acabou certamente contribuindo aí com muito dos seus ensinamentos, principalmente ensinamentos relacionados à época que ele viveu, que já era avançado, né? Ele já pensava no processo de assumir a responsabilidade do próprio autocontrole, da consciencialidade, eu diria, então da pessoa se assumir, ter consciência, ter lucidez das suas manifestações no dia a dia, das repercussões que isso causa. Esse não é o único livro dele, tá? Eu já li outro livro dele, não me lembro agora o nome, depois eu posto para vocês. Inclusive um livro excelente, muito bom. O que eu não posso dizer o mesmo desse, tá? Eu achei que esse livro deixou bastante a desejar. Ele fala muito sob a ótica do autocontrole e ele traz muitas questões do que não fazer, ou ele faz uma correlação de como a gente não consegue desenvolver o autocontrole em função de comportamentos mais instintivos, da nossa impulsividade, das falácias, da mentira. Ele faz muito esse contraponto que é importante sim, mas acho que não é só isso. A gente poderia talvez tirar proveito e o Jordan ele tem conteúdo para nos ensinar mais, tá? Então essa é a minha crítica. Não é que ele não é bom, não é um bom autor, não escreve bem. Pelo contrário, como eu disse, eu acho que ele estava à frente do seu tempo, tá? Mas essa obra especificamente, eu não sei se é porque ela é reduzida também em função da coleção, eu achei que faltou, exatamente por conhecer o conteúdo dele, eu achei que faltou, tá bom? Mas vamos começar então com a citação que ele traz no primeiro capítulo, que fala exatamente sobre autocontrole. Então ele fala assim, ó: o ser humano foi colocado neste mundo não como um fim, mas como uma possibilidade.
O seu grande inimigo é ele mesmo. Em sua fraqueza, é vítima das circunstâncias, mas na força é capaz de criar oportunidades. Ser vítima ou ser vencedor depende, na maior parte das vezes, da sua postura diante da vida. Então é uma parte excelente, a parte que eu mais me afinizo com o livro, com o autor e com, né, várias obras que eu tenho trazido para vocês, que é essa condição da gente assumir a responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida, mesmo sobre aquilo que não tem uma interferência direta, né? Então, a gente entender qual foi a brecha que a gente deu, qual é a nossa parte de responsabilidade relacionado àquele contexto, seja ele um contexto muito agradável, seja ele um contexto mais difícil, porque se a gente está envolvido de alguma forma, é porque a gente tem algum tipo de responsabilidade. E também porque se a gente não quer mais se envolver em determinados tipos de contexto, de situações, e se a gente quer sair de situações críticas que a gente, por algum motivo, está envolvido, é só reconhecendo a nossa parte, o nosso papel e a nossa responsabilidade que vai fazer com que a gente mude, com que a gente consiga sair daquela condição. E aí o Jordan segue: o que realmente vale é aquilo que o indivíduo consegue fazer por si mesmo. Ao purificar a sua mente e renovar as suas forças, ele enfrentará melhor todos os seus problemas cotidianos. Então, o que eu entendo quando ele traz essa frase, né, de purificar a mente e renovar as forças? É exatamente a assunção dessa autorresponsabilidade. Você saber quem você é, quais são os seus talentos, as suas qualidades, quais são as suas mazelas, as suas fissuras, para que você possa, ao se conhecer, né, cada vez melhor, cada vez mais, ter mais lucidez, pensar melhor sobre tudo o que acontece com você, o que ele está chamando de problemas cotidianos, mas não são só problemas que acontecem em nossa vida, né? Então, tudo que está acontecendo no nosso dia a dia e a gente realmente poder escolher, exercer o poder da escolha e ser dono das nossas vontades, da nossa vida, dos resultados daquilo que a gente quer, que a gente tem como meta, como planejamento, como propósito de vida. O poder do autocontrole é uma das grandes qualidades que diferenciam o homem dos animais e é o mais forte de todos os controles. Não adianta você querer mandar no outro, controlar o outro, querer que o outro mude, querer que o outro atenda às suas necessidades, que tudo que você quer em relação ao outro depende de quem? Do outro, não depende de você. Agora, o que você quer, o que você pode, o que você faz a partir de você, né, da sua vontade, da sua escolha, da sua decisão, pode impactar o outro positivamente ou negativamente, e eu espero que seja mais positivamente. É por isso que nós estamos aí nesse movimento, né, de buscar leituras, de ver formas diferentes de pensar sobre mesmas circunstâncias de vida, da gente querer se melhorar sempre, cada vez mais, para que a gente colha melhores resultados, que as nossas decisões sejam cada vez mais assertivas e para que a gente viva mais feliz, tenha uma vida plena, apesar dos percalços, apesar dos altos e baixos, que não adianta a gente se iludir, vão acontecer, né? A vida, ela não é um mar de rosas e nunca será. Pelo contrário, é uma oportunidade, como o próprio autor coloca, da gente se reinventar, da gente melhorar, da gente evoluir, da gente aprender, da gente conviver melhor com a gente e também com as pessoas, com os outros ao nosso redor. Cabe ao homem dominar os elementos conflitantes dentro de si e pouco a pouco recriar um novo eu com o passar do tempo. Então, olha só, já lá em 1800 e bolinha, como a gente diria, o Jordan fala do processo da reciclagem, da ressignificação. Ele tem um capítulo, não me lembro se é o último ou penúltimo, que ele fala sobre a importância de criar uma nova vida, né? Da gente se recriar, da gente se reinventar e da gente se transformar ao longo da nossa existência. Isso é extremamente importante, porque senão a gente entra naquele processo que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser assim,
e isso não nos ajuda, ao contrário, né? Muitas vezes nos paralisa, não contribui para uma vida melhor. Qualquer homem pode alcançar o autocontrole se assim o desejar. Então, também o autocontrole é uma característica, uma habilidade, é uma qualidade que a gente pode desenvolver. Se a gente não tem, né, se nos falta paciência, que é o caso desta que vos fala, a gente vai trabalhar num processo de desenvolver. A gente não desenvolve a paciência com o outro se a gente não for paciente com a gente mesma. Então a gente não consegue se controlar e controlar as ações externas, o que acontece ao nosso redor ou conosco em função ou em relação do outro, se a gente não desenvolver esse processo do autocontrole, tá? E é por isso que essa temática é bem interessante. Eu até, quando coloquei para votação, trouxe o livro do Augusto Cury, né? Eu vou ler, não vai ser o livro da semana, eu vou trazer outro livro para essa semana, mas eu vou ler o Autocontrole do Augusto Cury. Em algum momento eu trago para vocês aqui no Insta ou nos Stories, faço um Reels ou faço uma postagem para fazer esse contraponto e falar para vocês o que eu achei, tá? Eu espero, eu acho que o livro do Cury ele vai ser um pouco mais técnico, até em função da formação médica e psiquiátrica dele, tá bom? Depois eu conto para vocês. Então, fato é que qualquer homem pode alcançar o autocontrole se assim o desejar. Precisamos compreender por que nos sentimos amargurados em notar como as boas coisas da vida são distribuídas de maneira injusta. Nessas horas, temos a sensação de desamparo e a aceitação fatalista da nossa condição. Invejamos o sucesso dos outros quando deveríamos seguir os passos que os levaram a esse resultado tão positivo. Só assim poderemos assumir nosso autocontrole e fazer o que realmente deve ser feito. Então, o Jordan traz ali alguns exemplos, algumas circunstâncias de como é a nossa reação, a nossa manifestação frente ao que nos acontece. E como que muitas vezes a gente olha o sucesso alheio, as conquistas alheias, não com um olhar de admiração ou até de exemplo, né, de como, de entender e descobrir o que aquela pessoa fez, o que eu poderia fazer para ter resultados similares. E o que acontece, segundo o que Jordan traz, e me parece que é assim até os dias de hoje, às vezes as pessoas veem o sucesso alheio e sempre tem uma crítica a fazer. Ah, alguma coisa errada tem. Ah, fulano deve ter feito tal coisa para chegar onde chegou. Ah, alguém ajudou. Ah, burlou as regras. Ah, enfim, vários argumentos que a gente tem ao invés de assumir, né, essa felicidade, eu diria até, em relação à conquista alheia, a gente muitas vezes nutre um processo da inveja ao invés do exemplarismo, ao invés de querer chegar aonde o outro chegou. Então isso também faz parte do autocontrole. Daqui a pouco eu vou falar de algumas atividades que a gente pode fazer, se a gente quiser, para ajudar a desenvolver esse processo dentro da gente. Mas então estamos falando de autocontrole e eu trago para vocês, como sempre eu gosto de fazer, trazer a definição em si da palavra. Qual é a definição de autocontrole segundo o dicionário? Autocontrole é a capacidade de controlar ou de ter o domínio sobre os seus próprios impulsos, emoções e paixões. Controle sobre si mesmo. Controle emocional ou expressão de equilíbrio diante de alguma coisa, de algo ou de alguém. É um autodomínio, tá? E eu gosto muito disso. O Jordan fala dessa condição do controle sobre si mesmo. Não é só o controle das nossas ações, mas o que aconteceu antes, durante e depois das nossas ações. Então, traz aquele processo da gente compreender os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que levou a gente a tomar determinadas atitudes. E aí vou trazer uma citação do Jordan, tal qual está no livro. Ele fala assim: a paciência que o homem pratica para superar as pequenas provações cotidianas, a natureza armazena como uma reserva maravilhosa para as crises que ele enfrentará na vida. Então é como se existisse um contraponto natural das suas manifestações.
aquilo que você contribui, que você aprende, os seus aprendizados nas suas superações, ele fica como uma reserva, né, natural para um próximo momento, uma próxima crise, você já saber mais ou menos como agir ou como reagir frente a um novo desafio, um novo obstáculo. E aí ele fala assim, na natureza, a energia mental, física e moral que o homem gasta diariamente ao fazer as coisas de maneira correta é armazenada e transmutada em força. Então aqui ele começa a qualificar as nossas ações, qualificar essa energia mental, física e moral e essa força que a gente está desenvolvendo nas nossas manifestações ou a partir das nossas manifestações, tá? Olha só, ele fala, ao fazer as coisas de maneira correta, é armazenado e transmutado em força. Então a gente precisa sim aprender a identificar aquilo que é bom daquilo que não é tão bom assim. Bom dia, Vitória, seja bem-vinda. Então a gente precisa aprender a decidir, e quando a gente decide, a gente opta algo em detrimento de outra coisa, sim, é uma cisão, a gente faz uma escolha e a gente perde algo, a gente precisa trabalhar com o que a gente perde menos ou a perder aquilo que realmente não faria interesse, mas toda escolha, toda decisão é a opção por algo em detrimento de outra coisa. A gente precisa lembrar disso e precisa ter tranquilidade, principalmente nos momentos críticos, quando a gente precisar ou quando a gente estiver frente a um contexto que exija uma decisão, tá? Às vezes uma decisão crítica, sim, ela é mais difícil de ser tomada. Por isso ela precisa de mais tempo para ser pensada, entendida, compreendida, analisada, todas as variáveis que envolvem aquele contexto. E aí Jordan continua. É vedada ao homem a possibilidade de estabelecer um hábito de maneira impensada e rompê-lo repentinamente. É questão de desenvolvimento, de crescimento. A qualquer tempo, entretanto, o homem pode se iniciar um novo hábito ou interromper outro. Então, como ele está falando do processo de autocontrole, da autonomia que a gente tem em relação ao desenvolvimento dessa habilidade, ele traz essa condição do hábito. Muitas vezes a gente não faz uma coisa que deveria ser feita, que a gente já sabe que precisa ser feita, em função da gente não estar acostumado com aquilo. E isso pode ser desenvolvido, né? Tanto quanto, às vezes, a gente liga o piloto automático, faz alguma coisa, né, no instintivo, na impulsividade, no automático, como a gente costuma dizer, e aquilo não está trazendo os benefícios que a gente gostaria de ter. Então, a gente também pode superar ou se desfazer, desconstruir esse mau hábito, eu diria, tá? Então, tanto colocar uma coisa mais importante no lugar de algo ou superar algo que já não te ajuda mais, são movimentos que a gente pode fazer, movimentos de desenvolvimento, movimentos de crescimento, movimentos de evolução, eu diria. Daqui a pouco, aí ele fala aqui, ó, na próxima frase. Essa visão da evolução do caráter deve ser um estímulo para o homem que sinceramente deseja viver no limite das suas possibilidades. Então ele chama esse processo de desenvolvimento uma evolução de caráter. Eu ampliaria, né? Eu diria que faz parte de uma evolução da nossa manifestação, uma evolução da humanidade como um todo, tá? E aí ele começa a trazer essas condições das nossas rotinas, de situações e de ações práticas para a gente ajudar a desenvolver o que poderiam estar manifestando, nos auxiliando o processo do autocontrole. O autocontrole pode ser desenvolvido da mesma forma como tonificamos um músculo, com exercícios diários persistentes. Eu adorei essa analogia que ele faz. Que os façamos todos os dias, como ginástica da disciplina moral. Pequenos atos podem ser desagradáveis naquele momento, mas serão valiosos logo adiante. Veja alguns exemplos. Então, ele cita alguns exemplos, eu vou trazer aqui e eu coloco mais alguns e eu vou questionar para você fazer aí a sua listinha. Então, os exemplos que o Jordan traz.
deixe próximo um livro na página mais emocionante da narrativa. Então você está lendo, chegou aquela parte mais instigante, deixa marcado, para que você possa pegar esse recurso a partir do momento em que você precisa, vamos dizer assim, mudar a sua ação mental em função de um contexto mais crítico que você possa estar passando, que exija de você, né, uma manifestação de autocontrole. Outro exemplo que o Jordan traz: levante da cama assim que acordar. Parta para a ação, né? Não fica ali 1h30, 2 horas, acordou e vira de um lado e vira do outro, tipo espetinho, como a gente fala, né? Esperando o tempo passar. Para de perder tempo. Se você já acordou, se você já despertou, uma coisa é dormir pouco, tô com sono atrasado, preciso realmente descansar, ok? Durma um pouco mais, né, nesse dia para se recuperar, para recuperar as suas forças, as suas energias. Mas já despertou? Levanta da cama, vida que segue, né? Vai para a próxima ação. Bom dia, Edna, seja bem-vinda. Gard, depois você me conta porque que você tá rindo aí, tá bom? Enfim, é uma dica do Jordan, tá? Não acredite em mim, as minhas vão chegar na sequência. Outra dica que o Jordan traz no livro: ande a pé, resista à tentação de usar o carro. A gente tá numa comunidade mais comodista, eu diria, né? Ficou engraçado. Numa sociedade mais comodista, onde a gente tá acostumado, habituado com algumas facilidades. E o carro é uma delas, né? Quem aqui não mora a 1, 2 quadras da padaria e sai de carro para buscar o pão? Ou alguma coisa que precisa mais próximo, né? Então a gente precisa aí recuperar esse hábito da caminhada, de andar a pé para pequenos percursos, né? A Gard tá rindo do espetinho, mas é assim, às vezes a gente tem insônia, né? Fica que nem um espetinho porque tá preocupado com alguma coisa. E o Jordan traz aqui também, tá? Aproveitando o gancho, que a preocupação não nos ajuda em nada. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. Outra dica: converse com uma pessoa que considere desagradável, procurando tornar a conversa interessante. Olha que desafio legal que o Jordan nos traz. Eu gosto desse desafio, né? Às vezes a gente tá em algum local, vê uma pessoa que a gente não tem tanta afinidade assim, a gente desvia o olhar, não, se enfrente. Cumprimente essa pessoa, desenvolva uma conversa, tente ter uma visão diferente, se dê e dê à pessoa a oportunidade de mostrar, né, um contexto, um lado diferente dela, às vezes no momento mais descontraído, ela possa te ensinar a enxergá-la com outros olhos. Pare de assistir televisão e vá conversar com alguém. Faça exercícios físicos todos os dias. Leia um bom livro, ou pelo menos comece com uma página por dia, né? Então eu escuto muito, por causa até do nosso livro da semana, dessa tentativa de motivar, né, vocês, de instigar vocês a lerem mais. Eu recebo muitas críticas, né? De por que ler um livro por semana, não precisa disso, pode ser um por mês e tal. Eu aceito, respeito, né? Acolho todas essas dicas, mas é um desafio, algo que me move, que eu gosto e que eu aprendo muito com isso. Mas, por outro lado, eu também recebo muitos pedidos de ajuda, de auxílio. Rê, como é que você faz? Me ajuda, né, a desenvolver esse hábito, a ler melhor, a ler mais. E a live é uma das tentativas de levar isso também para essas pessoas. E aí, no livro ele traz, eu já li outros autores também que falam isso, e eu comecei assim. Às vezes, você colocar uma meta muito ousada, você consegue ler um livro por ano. E aí você quer passar a ler um livro por semana. Vai ser mais difícil. Então, o que que você faz como meta, né? Coloca ler uma página por dia, ou um capítulo por dia, um capítulo por semana. Pega um livro com 8 capítulos, com 10 capítulos, e lê um por semana, né? Um capítulo, normalmente, ele tem ali uma média de um livro tradicional de 12 a 40 páginas, entendeu? Então, se você dividir por 7, nós estamos falando de 2 a 3 páginas por dia. Dá para ler, né? Então, você não precisa querer ler todo o livro de uma vez. E aí você vai acostumando, você vai se habituando com essa atividade, com essa rotina, até que realmente vire rotina e você se desafie, que é o meu caso, a ler no mínimo 40 páginas por dia. Então dá para ler.
mas não é de uma hora para outra, tá? Não dá. E outra, a gente precisa desenvolver o gosto pela leitura, né? Então, como é que a gente passa a gostar de ler? Lendo coisas que nos interessam. Então, não adianta só ler o livro da escola, o livro do vestibular, o livro do trabalho, o livro, né, da faculdade, do mestrado, do doutorado. Você precisa ler assuntos que te interessam, tá? Por isso que eu tento trazer aqui também assuntos variados, né? Você vê, a gente normalmente relacionado a um processo de ampliar o nosso autoconhecimento, mas eu já falei aqui sobre dinheiro, sobre venda, a parte comercial, a parte, né, emocional, sobre perdão, sobre felicidade, sobre autoestima. Então, tudo aquilo que as leituras que eu me afinizo e que tem uma temática que eu acho que pode contribuir, que eu vou crescer e vou melhorar com aquilo, eu tento trazer aqui para vocês e deixar didaticamente falando, esse gosto, estimular esse gosto para vocês se interessarem por esse assunto também, tá? E nesse sentido, aproveitar para fazer uma propaganda aqui, eu aceito indicação de livro também, tá? Tem várias pessoas que me seguem, que assistem a live ou que vê depois, né, no Insta Live e que me sugerem livros. Então, tem muitos livros que eu trago aqui que são sugestões de vocês também, tá? Mas seguindo aqui as dicas, né, os exemplos que o Jordan traz no livro, algumas adaptações que eu faço, que eu fiz para vocês, depois do livro peça desculpas por algo que cometeu errado sem querer. Olha o que está por trás dessa frase. Peça desculpas por algo que cometeu errado sem querer. A primeira coisa é você assumir e aceitar que você errou. Isso é uma grande habilidade, uma grande qualidade de quem tem autocontrole, né? Você reconhecer que você falhou. Não interessa se você estava mal intencionada, estava bem intencionada, se você estava tentando ajudar, reconhecer que você falhou, que você cometeu um erro, vai te ajudar a não falhar a mesma coisa, né, ou com a mesma pessoa, a fazer daquela forma de novo, mas também vai te fortalecer frente a essa superação e frente à pessoa com a qual você foi lá se desculpar. Vai fazer com que essa relação se fortaleça. Seja, às vezes é um contexto que vai causar um certo afastamento, né? Dependendo da situação ali, não tem problema. Mas até esse afastamento, às vezes, das pessoas, vai fazer com que, ao reconhecer a sua falha, ao colocar isso frente aos envolvidos, essas pessoas tendem a confiar mais em você e, acreditem ou não, a te respeitar mais. E se é uma relação mais próxima, onde a convivência continua, esse vínculo fortalecido vai trazer muito mais benefícios para a relação, tá? Então, não acreditem em mim, façam a experiência e peça desculpas por algo que você cometeu errado sem querer. Se foi por querer, pior ainda, né? Então, aí sim que você tem que se enfrentar, ver qual foi o processo da intenção ali, né? Ou da má intenção que você teve em tirar proveito de um determinado contexto, seja o medo, não interessa o que motivou, mas reconheça isso e retrate isso para que você possa não cometer o mesmo erro da próxima vez e para que você possa seguir em frente sem que ninguém, nada te cobre diferente daquilo que você já retratou, tá? Outra dica, telefone para alguém apenas para dizer que está com saudades, né? Na verdade, nós estamos na era digital, na era em que as pessoas estão até com preguiça de escrever, né? Você é VC, porque é PQ, tem assim algumas palavras, inclusive, que a gente não consegue identificar, dependendo do tamanho da frase, o que a pessoa quis dizer. Eu tenho desenvolvido o hábito de perguntar para a pessoa, de falar assim para a pessoa, não entendi. É uma dica aí, talvez, também que ajude, que esteja dentro desse contexto, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa querendo dizer outra, ou fala pela metade, e eu ficava, às vezes, estressada com isso, eu queria, né, ajudar, entender o que a pessoa estava falando, aquilo me irritava. Hoje eu consegui, nesse quesito, desenvolver o autocontrole e perguntar para a pessoa exatamente o que ela está querendo dizer. E se a pessoa não for clara comigo, ou enquanto a pessoa não for clara comigo, eu não me manifesto, não dou minha opinião, não falo o que eu acho,
não ajuda a pessoa, porque eu percebo que ali tem alguma coisa por trás. Então a pessoa tem que passar a ser mais clara comigo, porque senão eu assumo para mim a responsabilidade de estar sendo conivente com aquela falta de clareza da pessoa. Então foi a forma que eu ajudei, que eu encontrei para ajudar o outro e para me ajudar também, né? Porque eu já tomei algumas atitudes, algumas decisões equivocadas em função de achar que eu compreendi o que o outro quis dizer e na verdade não era bem aquele contexto. Então mudei o meu comportamento nesse sentido, que é o que eu posso fazer, né? Principalmente querendo desenvolver o meu autocontrole e parar de me irritar, né, com a forma de manifestação das outras pessoas. Bom dia, Fabi, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Outra coisa, finalize um relatório que não conseguiu fazer durante a semana. Seja esse relatório um trabalho, uma página de um livro que você está escrevendo, uma carta a alguém, um e-mail a alguém, alguma coisa que está pendente, que não deu tempo de você fazer durante a semana. Pegue 1 ou 2 horas do seu fim de semana, que você está mais tranquila, que você tende a estar mais relaxado, e aproveite, né, essa tranquilidade mental para resolver essa questão. Não começa a próxima semana com tantas pendências da semana passada. Isso vai te prejudicar, isso vai piorar o desenvolvimento do seu autocontrole, porque você já começa devendo, eu diria, né? Eu gosto de brincar. Você já começa com cobrança ali que podem prejudicar a manifestação ou o desenvolvimento do seu autocontrole. E aí, por fim, o Jordan fala assim: seja um bom exemplo de vida. Dentre milhares de exemplos que poderíamos dar, dentre milhares de exemplos de situações, de posicionamentos, de atitudes, de manifestações, seja de intervenção, seja de carinho, que você pode fazer, trazendo a sua manifestação mais sincera, mais verdadeira, mais benigna com você mesmo e com o outro, seja um bom exemplo de vida, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho dessa questão da benevolência, da caridade também. E aí vem a pergunta: que exercício é exemplo de autocontrole para você? O que você já faz hoje? É importante você listar. E o que você gostaria ou poderia começar a fazer, desenvolver como um novo hábito que vai te ajudar a ter mais controle, autocontrole, a ser mais autocontrolada, a ser mais tranquila nas suas manifestações frente às suas convivências, tá? E o Jordan coloca assim: esses exercícios diários de disciplina terão o efeito de um tônico potente sobre a natureza moral de quem os praticar. Vocês veem que vira e volta ele está trazendo esse processo moral. Ele assume, ele traz essa condição como um ato de responsabilidade, não só de autocontrole, mas de autorresponsabilidade, né? Que é, como eu falei no começo, a parte que eu mais me afinizo e que eu mais gosto, que é realmente essa assunção de responsabilidade sobre tudo e sobre todos, né? Que acontece com a gente, tá? Não é a nossa responsabilidade sobre o outro, é sobre o que o outro faz conosco, ou sobre a ação e reação do outro que o outro tem sobre nós. Só terá autocontrole para enfrentar grandes coisas quem o tiver para lidar com situações mais simples. Então começa nesses atos, nessas pequenas ações, nesses exercícios diários de manifestação de autocontrole. De novo, só terá autocontrole para enfrentar grandes coisas quem o tiver para lidar com situações mais simples. Cada um deve estudar a si mesmo e descobrir quais são, né, essas situações e, principalmente, descobrir os seus pontos fracos. Por quê? Porque são eles, os seus pontos fracos, que o impedirão de alcançar as suas conquistas e o seu pleno sucesso. É o que você está trabalhando, são as suas fissuras que muitas vezes vão fazer você perder o controle. Para pensar. Lembra de uma situação crítica, de uma situação de descontrole, seja físico, emocional, energético, que você teve e tenta identificar qual foi a causa daquele contexto. Normalmente está relacionado com alguma das suas mazelas, tá? E todos nós temos e precisamos reconhecer que temos, saber quais são, descobrir os nossos pontos fracos para que a gente possa calçar, para que a gente possa minimizar os impactos e os efeitos desses impactos sobre eles. E aqueles que a gente puder abrir mão ou reciclar,
é a melhor opção a ser feita, tá bom? O único dia que lhe resta para afirmar tudo o que há de melhor, bem como para superar o que existe de pior em si mesmo, é hoje. Lá em 1838, o Jordan já falava. Hoje é o grande dia, o único dia que lhe resta para afirmar tudo o que há de melhor, bem como superar o que existe de pior em si mesma, é hoje, tá? Então não se esqueça disso. Não deixe para começar a sua dieta amanhã, que é segunda-feira. Não deixe para começar a ler o livro amanhã, que é segunda-feira. Não deixe para fazer nada amanhã, que é segunda-feira. Comece hoje. Ou comece hoje um planejamento do que você vai fazer durante a semana. E faça isso todos os dias, tá? Crie a sua rotina de vida saudável, a sua rotina de vida autocontrolada. Crie espaços na sua agenda para as intervenções. Não deixa outra pessoa ser dono da sua agenda. Tenha o autocontrole sobre aquilo que acontece com você. Muitas vezes eu vejo o pessoal também reclamando, falando: ah, eu não tenho tempo disso, eu tive que atender fulano, eu tive que resolver. Teve por quê, né? É você que está deixando. Se você não tem um autocontrole, uma autorresponsabilidade sobre os seus compromissos, quem que vai ter? Se você abrir mão de tudo que você programou fazer para atender todo o universo, por que que você acha que as pessoas não vão te pedir ou vão agir diferente com você? É você que deixa isso, né? Essa semana a gente estava lembrando, acho que foi num treinamento, em alguma reunião, Marcelo falou uma frase que a gente escutou lá na convenção e ela é do Thiago Concer, tá? Ele fala mais ou menos assim: não culpe os outros por aquilo que você permite que eles façam com você. Mais ou menos assim, algo assim, né, Ben? Não reclame sobre o que você permite. Não reclame sobre o que você permite que façam com você. Olha como é importante. Essa é a frase do Thiago Concer. Não vamos, né, aqui distorcer. Então foi assim que ele falou. Aliás, eu quero trazer um livro dele em breve, tá? Porque é muito bom. Depois vocês pesquisem aí, sigam ele no Insta, no YouTube, para poderem acessar os livros que ele tem, os ensinamentos que ele tem. Ele é mais voltado para a área de vendas, mas ele é muito bom com pessoas. Então, ajuda a gente a se transformar e a se desenvolver enquanto pessoa também, tá? Não reclame, não ache ruim daquilo que você permite que façam com você. E aí, a gente traz as 5 maneiras de ter controle emocional e ser decisivo em qualquer situação. Esse não é do livro, não é do Jordan, tá? É de um blog de sucesso, né? Chama Loop de Sucesso, que eu trouxe e eu achei bem interessante. 5 maneiras de ter controle emocional e ser decisivo em qualquer situação. Então, estaremos cheias de dicas hoje até o fim da live. Bom dia, mames. Bom dia. Eu acho que foi a Gil que entrou, eu não vi aí, não deu tempo de dar bom dia, que rolou aqui a minha barrinha do chat, tá? Mas sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Primeira maneira de ter controle emocional e desenvolver, né, esse autocontrole e ser decisivo em qualquer situação. Não reaja imediatamente. Escolha suas batalhas. Não existe uma resposta genial que vai te fazer vencedor em uma conversa difícil. Escute o outro, acolha o outro, principalmente deixa o outro desabafar, principalmente numa situação difícil. Vocês já ouviram aquela questão de que não adianta querer ajudar quem não quer ser ajudado? Não adianta você falar para quem não quer ouvir. Se a pessoa precisa desabafar, tudo que você falar é aquele famoso ditado: vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Espera a pessoa se acalmar, deixa ela falar, não reaja, não confronte, para depois você conseguir colocar o seu ponto de vista. Se não der certo, não faça. Não adianta você querer colocar a sua razão, colocar o que você pensa, se ninguém tá ali vai escutar e vai entender o que você está falando. Às vezes vai só piorar o contexto. Às vezes vai deixar a pessoa mais irritada ainda, mais nervosa ainda. Então espere o momento certo, adequado. E às vezes não vai ser ali que você vai conseguir se posicionar. E também, muitas vezes, um não posicionamento já é um posicionamento, né? De não fazer, de não querer. Então, na hora da briga, é o melhor momento que eu indico para vocês a
não posicionar, a ter um posicionamento de não fazer. Porque de cabeça quente, com as emoções afloradas, as pessoas não estão pensando bem. Se não estão pensando bem, não adianta falar, eles não vão te ouvir, não vão entender o que você está falando. Segunda maneira, escolha o silêncio e a paz interior. Evite confrontos. Então, está relacionado com a primeira, né? É a sua decisão fazer parte daquele imbróglio, daquela confusão, daquela briga, daquela discussão, ou se manter em paz. Ah, mas estão falando de mim, estão distorcendo, estão me difamando e tal. Mantenha a sua paz. Você sabe o que você fez? Você sabe qual foi a sua intenção? Você sabe qual é a verdade? Você realmente tem razão? Isso basta. Isso deve bastar a você. Faz parte do desenvolvimento e da assunção do seu autocontrole, né? Eu sempre, quando eu falo de razão, eu me lembro, né? Não me importa ter razão, o que importa é ser feliz. Então, assim, escolha ser feliz, para de brigar por razão, porque não ajuda em nada. E outra coisa, se você realmente está com a razão, já está. Para que você quer que o outro aceite isso? Entendeu? Assuma a sua verdade, tranquilize-se com a sua verdade, com a sua razão, assuma a sua paz interior e siga em frente. Terceiro, não engarrafe as suas emoções. Encontre uma pessoa confiável e desabafe para se livrar do peso e não guardar sentimentos ruins. Então, a gente, né, precisa desenvolver bons relacionamentos, ter bons amigos. Às vezes é um parente, um amigo, uma pessoa do trabalho, alguém que você confie, que você sabe que a pessoa vai te entender e vai te compreender. Então, desabafe com essa pessoa. Às vezes, e o importante é que seja uma pessoa de confiança, porque essa pessoa de confiança, às vezes, é quem vai poder te mostrar se você estiver equivocado, quando você estiver realmente errado. Às vezes, quando a gente também está assim, com muita certeza, muito firme da nossa razão, pode ter algum ponto ali que a gente não está enxergando. Pode ter alguma discordância de um contexto, alguma alteração ali que a gente não consegue enxergar porque a gente está brigando pela nossa razão. Então, conversar com alguém de confiança pode nos ajudar em relação a isso, tá? Pode, porque a pessoa de confiança ela vai te falar, né? Às vezes vai doer igual, mas como você confia naquela pessoa, você sabe que ela quer o seu bem, que ela não quer te prejudicar, que ela gosta de você, que ela ama você, que então você para pensar naquilo que ela tá falando. Que talvez outra pessoa que não é da sua confiança, se falasse a mesma coisa, te faria reagir diferente, né? Ou ficar chateado, alguma coisa nesse contexto. Quarta maneira, enxergue que existe um propósito maior para as coisas que acontecem na sua vida. Você vai ver as coisas se alinhando em breve. Então, foco no propósito. Tem algumas lives que eu já falei, venho falando nisso e penso, vou continuar falando no nosso propósito de vida. Nós não estamos aqui a passeio. Você não está aqui por um acaso. Você precisa saber, entender qual é o seu propósito de vida para ter claro qual é o legado que você vai deixar, tá? Na sua vida. Então, às vezes, são pequenas ações, né? Eu trago muito aqui o exemplo do livro da semana, porque é a experiência que eu vivo e tenho muitos feedbacks relacionados a isso, tá? Essa semana teve uma coisa super legal que eu experienciei e que eu não imaginei, né? Eu tô com um propósito aí em função do casamento do meu irmão, que vai ser em agosto, de ajudar a me desenvolver a meta, ó, o propósito, como, né? Vou fazer analogia aí com o propósito de vida. O propósito é chegar em agosto no casamento do meu irmão, que eu vou ser madrinha, com menos de 80 quilos. Meu peso ideal que é 77, 78 quilos, tá? Eu estava muito acima do peso, e aí eu coloquei essa meta, esse propósito de vida, e aí eu tive que ter algumas ações para conseguir fazer isso, né? Então, uma das ações foi zerar, né, a ingesta de alimentos e bebidas inflamatórias. Então, para me ajudar a murchar, né, a perder peso, mas também a desenvolver uma musculatura, uma massa magra melhor. Foi o primeiro passo, ainda preciso aí desenvolver o hábito dos exercícios físicos, estou fazendo força para isso, mas eu comecei com esse processo da ingesta de alimentos, porque eu, como uma boa italiana, uma boa descendência italiana, adoro comer, como bem e como muito exageradamente, muitas vezes, né?
Então, o que que acontece? Desde o dia 2 de janeiro, foi quase que uma promessa de ano novo, não foi de ano novo, porque eu tinha feito antes, mas eu parei de ingerir glúten, derivados de leite, né, em função da lactose, e açúcar. E aí eu tô nessa força, né? Passei por alguns desafios, fui pra convenção, Natal, hotel all inclusive, tudo do bom e do melhor, e eu sou muito doceira também. Não comi nada, consegui só a ingestão de açúcar que eu tenho tido de frutas, né? Então, o que que acontece? Tô nessa luta aqui. E aí, às vezes, o pessoal, é só um pouquinho, só isso, só aquilo. Às vezes, quando eu preciso fazer alguma concessão, vamos dizer assim, até em função de uma festa, de um aniversário, de uma comemoração, eu escolhi fazer a concessão no leite ou no açúcar natural, vou chamar assim, que é o açúcar da fruta, né? E decidi que o glúten não vai ter concessão para ele, tá? Então, massa só depois que eu chegar no meu peso ideal ou nessa meta almejada. E olha que legal, essa semana uma pessoa chegou para mim e falou assim: Rê, eu vi o efeito que tá fazendo em você e eu também parei de ingerir açúcar e glúten porque eu tava precisando perder peso, tava me sentindo muito cansada e tal. E a pessoa veio me dar esse feedback. Quando que eu ia imaginar que eu seria exemplo para alguém, né, de parar com a ingesta de alimentos inflamatórios? Então eu fiquei assim super feliz, super legal. E a pessoa me deu feedback que no primeiro dia foi difícil, no segundo dia foi complicado, mas no quarto dia a pessoa já não sentiu mais falta, já estava mais disposta, tinha tido uma crise ali de sono, né, ou de falta de sono, e mesmo assim conseguiu produzir bem no dia e tal. Eu fiquei em êxtase, vocês estão vendo, porque só de começar a falar eu já fico animada, né? Então, olha só, são pequenas coisas. Que exemplos que você está dando no seu dia a dia de autocontrole, de boas ações para as pessoas? Qual é o legado que você está deixando? Legado não é uma coisa mágica e poderosa que você vai ter a hora que acabar a sua vida. Não é isso. Legado é o que você está construindo dia após dia. E está relacionado e tem a ver com o seu propósito de vida. Você precisa ter clareza disso. Bom dia, Júlio. Bom dia, Rê. Que bom ver vocês aqui. Tava com saudade, Rê. Faz tempo que você não aparece. Então vamos lá. Quinta emoção, né? Quinta maneira de ter autocontrole e ser decisivo em qualquer situação. Quinta e última. Emoções negativas fazem com que você tenha pensamentos negativos recorrentes. Por isso, substitua por lembranças de momentos felizes. Se você ainda não consegue, né, desfazer desse mau hábito da reclamação, de pensar mal dos outros, de pensar mal de você mesmo, de ter pensamentos negativos e isso vai desenvolver emoções negativas e vice-versa, comece a fazer esse exercício, comece a lembrar de um momento positivo. Se você tiver, né, esses pensamentos negativos recorrentes ou emoções negativas e durante um único momento no seu dia você conseguir aliviar esse peso, lembrando de uma situação, de um contexto em que você foi feliz, você já iniciou esse movimento. Parabéns, tá? Então comece, não é fazer de conta que os problemas não existem, não é ter, né, aquela visão de Poliana, mas também não é desenvolver a síndrome da Gabriela e não fazer nada para mudar o contexto que você está insatisfeito na sua vida, seja ele qual for, tá bem? E aí, voltando para o livro, ele nos traz, então, alguns contextos, né, onde o exercício do autocontrole se faz necessário o tempo todo. Ele nos ensina a estarmos atentos em relação aos fatos e contextos que podem nos acontecer e, como eu gosto de dizer, nos testar a exemplo de calúnias, maledicências, que certamente algum dia, em algum momento, num determinado contexto, alguém fará e ou falará algo contra você. A pergunta é: como você lida com isso? Como você reage a essas situações? Você já conseguiu desenvolver o bom humor para falar para a pessoa assim: não adianta me testar que hoje você não vai conseguir me tirar do sério? Você já conseguiu desenvolver o seu autocontrole a ponto de você estar tranquila, ter essa paz interior, essa satisfação íntima, essa certeza íntima de que você tem que fazer o que deve ser feito e deixar
a opinião alheia de lado, muitas vezes não causando essa interferência para que você não faça aquilo que você está decidido a fazer? E aí, gente, não tô falando para ser mal educado, para ser grossa com as pessoas, para não considerar os outros, ao contrário. Vocês sabem que eu sou aqui defensora do afeto, do acolhimento e das relações interpessoais, mas como a gente lida com isso e qual é a influência que a gente tem nos outros e o quanto que a gente deixa o outro influenciar a gente. E aí, óbvio, as influências positivas são e serão sempre muito bem-vindas. Mas as influências negativas a gente pode abrir mão. A gente pode decidir o que fazer com elas, tá? E muitas vezes hoje a gente tá no mundo regado à opiniolândia, vamos dizer assim, né? Bom dia, Angel, seja bem-vinda. Então, assim, cuidado com as opiniões alheias. Cuidado com os especialistas de plantão que se especializaram na faculdade do Google, na faculdade do Facebook, na faculdade do Instagram. Nada contra, tá? Eu sou fã das redes sociais e tento fazer um uso bom delas, principalmente para chegar até vocês. Mas cuidado com aquilo que você lê. Hoje existe muito fake news. Existe muita pessoa falando sobre tudo, dando informações falsas, às vezes até mentirosas, relacionadas à própria saúde, à saúde mental, à doença, à alimentação, a tudo que acontece na nossa vida. Eu, eventualmente, recebo ali uma pessoa que quer me forçar a fazer alguma coisa, ela procura lá no Facebook, no Google, e me manda uma notícia de um especialista em nada que traçou ali, falou um belo artigo de algo que a pessoa está tentando me convencer. Infelizmente, não perca seu tempo fazendo isso comigo. Se você já passou por uma situação dessa, né? Então, assim, quer me mandar informações que você acha que é importante, que são relevantes, eu vou aceitar. Se for, primeiro, a sua opinião, eu vou aceitar, vou acolher a sua opinião e vou decidir o que fazer com ela. Mas, principalmente, eu vou aceitar se for algo testado e cientificamente comprovado, tá? Vou dar um exemplo bobo aqui, né? Tem gente, às vezes, que o ovo é polêmico, né? Pode comer ovo, não pode comer ovo. Então, os favoráveis ao ovo e os desfavoráveis ao ovo tecem as mais variadas teses relacionadas ao assunto. Aquilo que for científico, que for comprovado, me interessa, eu posso gastar meu tempo para ler isso, independente, né? Às vezes a pessoa quer me convencer a parar de comer ovo, por exemplo, entendeu? Então, são exemplos bobos, mas que eu estou trazendo aqui para a gente ampliar o nosso universo. Isso é em relação à leitura. Eu já recebi artigo de pessoas dizendo que ler muito faz mal para a saúde. Então, gente, não vou parar de ler, tá? Não precisa me mandar esse tipo de artigo, nem se for científico, não vou parar de ler, nesse caso, tá bom? Mas, enfim, não são as opiniões alheias, não são os estudos alheios, nem a tecnicidade, nem a cientificidade de tudo aquilo que acontece com você. É como você lida com isso. É como você reage às situações. As pessoas vão falar mal de você? Muito provavelmente vão. As pessoas têm mau hábito, as pessoas fofocam, as pessoas têm inveja. Da mesma forma que as pessoas vão falar bem de você. As pessoas vão se orgulhar de você, vão seguir o seu exemplo, né? Vão ver, vão achar que aquilo que você está fazendo pode ajudá-las. E como você lida com isso, tá bom? Ninguém pode ter vida tão pura, tão justa, que está protegido da malícia e imune ao veneno da inveja. Essa é a fala do Jordan, tá? As mentiras constantes, recheadas de malícia e inveja, conseguem muitas vezes desgastar as relações, sejam elas quais forem. E o autor fala também da importância de cada um cumprir o seu dever. O dever é prescrito e é formal, é parte da burocracia da vida. Significa correr dentro dos trilhos morais. E coloca um elemento primordial para a realização de todas as coisas, que é o amor. O amor transmuta todos os deveres em privilégios, todas as responsabilidades em alegrias. O amor lança para longe do caminho do dever todas as pedras da tristeza e do sofrimento. Então ele faz esse contraponto que eu gosto muito, tá? Que é essa forma da gente lidar com as dificuldades, com as adversidades. E aí ele coloca assim:
Amar a verdade, preencher a mente e a vida com clareza da sinceridade, indignar-se com a mentira é o melhor caminho para o autocontrole. Então, quanto mais você procurar desenvolver esse processo da sinceridade, da honestidade com você mesmo, porque aquilo que você faz com você é a forma com que você reflete, reage, se manifesta com os outros, né? Então, se você colocar ali uma dosagem de amor, de benevolência, de olhar o outro, aquilo que ele tem de bom, para poder tomar suas decisões, para poder manifestar o seu posicionamento frente às interações, vai ajudar bastante, tá bom? Bom dia, Anne, seja bem-vinda. Outra forma interessante para o desenvolvimento do autocontrole é o desenvolvimento da manifestação de tudo aquilo que é o melhor de nós. Então, se você entrega para o outro, se você entrega para o mundo aquilo que você tem de bom, provavelmente você vai estar desenvolvendo um autocontrole. Você vai estar mostrando para o outro como ter também esse autocontrole, assumir essa autorresponsabilidade sobre você e sobre o que acontece com você, tá? Bom dia, Igor, seja bem-vindo. Bom dia, Rê, seja bem-vinda. Precisamos nos tornar pessoas melhores a cada dia. E encontrei nesse livro uma definição, aí sou eu falando, tá? Eu encontrei nesse livro uma definição da qual eu gostei bastante relacionada à caridade, a essa manifestação de amor que eu tô chamando, que o autor traz pra gente. E olha que definição interessante de caridade, que não é fazer tudo que o outro quer. A verdadeira caridade não se resume a uma caixa de esmolas. Há meios mais altruístas e puro de manifestá-la. A caridade é uma forma instintiva de alcançar a justiça. Suaviza a aspereza do cotidiano. Então é sobre aquilo que a gente estava falando dos pequenas atitudes, do nosso dia a dia, das nossas manifestações de afeto, das nossas relações diárias. Abster-se de julgar é a forma suprema de exercer a caridade. Não precisamos opinar tanto quanto pensamos que devemos. Estamos na era dos julgamentos rápidos. O nosso juízo está apressado. Pode afastar um grande amigo da nossa vida. Estranho que se condene sem direito à defesa, amigos queridos, apenas com provas circunstanciais. Gente, Jordan está colocando isso no livro, é o pensamento dele lá do século XVIII, século XIX. Século XIX, XVIII não, século XIX, é 1838, né? Não ousemos aumentar o fardo de alguém com o nosso julgamento. Se mantivermos a boca fechada, ele fala diferente, tá? Ele fala os lábios cerrados, ele é mais poético, mas eu tô falando da nossa linguagem, né? Se mantivermos a boca fechada, poderemos controlar a nossa mente e deixar de analisar as atitudes das outras pessoas, mesmo em pensamento. Exercitemos diariamente autocontrole para desligar o processo do julgamento. Cultive a caridade no seu julgamento. Busque a bondade latente nos outros em vez do mal escondido. E eu gosto muito disso porque eu discordo quando alguns autores, em alguns momentos, Jordan fala isso sobre a questão do julgamento. Eu acho que a gente julga o tempo todo. Eu acho que a gente pode melhorar o nosso julgamento. E aí, por isso que eu trouxe essa frase, eu gostei bastante dela, que é: cultive a caridade no julgamento. Busque a bondade latente nos outros em vez do mal escondido. Abra mão das preocupações do seu dia a dia. Supere as mágoas. Desenvolva o poder da simplicidade. Recomece. Reconheça e utilize o poder de viver a vida novamente todos os dias. Essas 4 últimas dicas são os 4 capítulos do livro, tá? Que a gente não vai conseguir aprofundar aqui. Mas o quanto que isso ajuda a trabalhar o nosso processo de autocontrole. E aí, nesse último 1 minuto e meio, eu trago também de um blog, não é do Jordan, algumas características das pessoas que já têm, que já conquistaram, que já conseguem se manifestar com autocontrole. Que características são essas? Confiança e serenidade. A pessoa que tem o autocontrole, ela confia em si mesma, ela tem uma noção de confiança na própria humanidade maior e melhor do que quem não tem autocontrole, quem vive julgando sem caridade, né? E por isso, por esse nível de confiança,
ela transmite mais serenidade, ela tem uma manifestação mais coesa, mais tranquila, mais serena em relação a ela, as suas próprias manifestações, mas também aquilo que acontece ao redor dela ou no mundo como um todo. Pessoas com autocontrole têm um maior índice de equilíbrio, são pessoas mais equilibradas. Elas vivem num mundo de altos e baixos, como todos nós, mas elas não reagem a esses altos e baixos na mesma proporção. Elas têm um equilíbrio, elas se mantêm num padrão mais homeostático de manifestação. Às vezes esperando o alto, o baixo, né, melhorar, se acalmar e não sendo tão eufórico quando está em alta, porque ela sabe que isso também vai passar. São pessoas mais propensas à reflexão e ao planejamento. Também, em função disso, ao monitoramento do seu autodesempenho. Muitas vezes são pessoas que elas se comparam a si mesmas. Elas querem ser cada dia melhores, elas não querem ser melhor do que o outro, elas não se comparam e querem ter tudo que o outro tem. Elas querem ter aquilo que lhes convém, aquilo que lhes interessa e principalmente querem ser melhores a cada dia, melhores do que si mesma, né, eu diria. E são pessoas que têm um certo conforto em situações de incertezas e mudanças em função desse equilíbrio, né, e dessa tranquilidade aí que ela que é a forma com que ela age e reage a tudo que acontece, às circunstâncias, aos momentos em que ela está envolvida, tá? Então, eu quero de novo, né, agradecer aqui, chegamos 11 horas, eu tinha aqui mais 6 ações para exercitar o autocontrole, que eu também tirei da internet, não vai dar tempo de falar, mas eu vou postar aqui na sequência, tá bom? Vou postar nos stories para vocês saberem quais são. E finalizo a live agradecendo vocês, né? Mais um domingo que vem estaremos aqui com outro livro. Vou dar uma pausa, eu tinha 4 livros da série Mentes Milionárias, agora eu vou dar uma pausa porque eu não quero mais abrir a live falando para vocês que é um livro que eu não indico. Vou trazer outro livro semana que vem e a gente se encontra. Desejo um excelente fim de domingo para vocês e que a semana seja cada vez mais maravilhosa. Então, que essa segunda semana de março seja fantástica, com muitas realizações, produtividades e autocontrole na vida de todos vocês. Beijo grande e até domingo que vem.